Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de Química do segundo bimestre, falando um pouquinho sobre diversidade da matéria. Sou o professor Dirley Santos Moreira, para quem ainda não lembra mais de mim. Nós estamos aqui, espero que todos estejam bem. E nós vamos dar, continuidade ao nosso segundo bimestre dessa forma, através de videoaulas. Espero que através desses vídeos vocês consigam fazer a atualização do material que está sendo trabalhado através dos livros de vocês, e para que a gente possa ter sucesso, principalmente durante a resolução das nossas atividades relacionadas ao nosso conteúdo. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da estabilidade básica, ou seja, o que acontece entre os átomos. Então, para que a gente possa levar em consideração e aprender como que acontece essa estabilidade dos átomos, a gente precisa entender que sempre ocorrerá, digamos assim, uma afinidade básica entre esses átomos, principalmente através daqueles que necessitam garantir uma estabilidade eletrônica. Tá? E aí, o autor aí no seu livro, ele pega de início a questão da constituição química, ou a composição química da água, para que a gente possa ter uma noção básica de por que a água ela é considerada o solvente universal. E hoje nós temos esse conhecimento graças a observações e experimentos que foram desenvolvidos ao longo da história da química, através da análise desses produtos, e, nesse caso, a água, através da combinação básica dos elementos químicos que formam a molécula dessa água. Então, nesse caso, a gente vai verificar que a constituição química sempre vai ser na proporção de 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 átomo de oxigênio. Então, essa afinidade, essa necessidade de gerar, ou seja, um composto, uma combinação entre esses elementos, é o que vai garantir o que a gente chama de estabilidade eletrônica entre esses átomos. Tá? Aí eu pergunto para vocês, como você sabe como eles se unem e por que eles devem se unir? E aí a resposta ela vai estar relacionada principalmente por essa necessidade de garantir a questão da sua estabilidade eletrônica. Quando a gente analisa os elementos químicos contidos na tabela periódica, os únicos elementos que têm estabilidade eletrônica chamam-se gases nobres. Ok? Então, por que somente eles? Esses são os únicos indivíduos encontrados de forma natural no ambiente ou surgem através nesse caso aí de outros compostos, a gente vai verificar que eles sempre vão apresentar 8 elétrons na sua última camada, certo? E, nesse caso, todos os outros do grupo dos metais e não metais, esses elementos químicos, eles precisam se combinar para poder garantir essa estabilidade eletrônica. Tá? Até 1960, a gente conhecia 6 átomos constituindo esses gases nobres. Recentemente, houve a descoberta de mais um gás nobre, e, nesse caso, aumentando a família desses indivíduos para 7 elementos químicos que constituem esses gases nobres. E quais são eles? Primeiramente, a gente tem o hélio, tá? Nós vamos ter o neônio, o argônio, criptônio, xenônio, radônio e, por último, o oganessônio, que é o mais recente identificado gás nobre dentro e acrescentado à tabela periódica. Tá? E aí nós vamos verificar o seguinte, o que os cientistas acreditavam lá até meados de 1960? Que esses indivíduos eles eram inertes, que eles sempre iam ser encontrados de forma individualizada e que, ou seja, eles apresentavam essa estabilidade eletrônica. E além do mais, por ele apresentar essa estabilidade eletrônica, não havia necessidade deles se correlacionarem com outros elementos químicos da tabela. Tá? Isso só muda a partir de 1962, quando há a descoberta de determinados compostos de gases nobres. E aí mostrou que esses elementos eles tinham a possibilidade de serem rompidos e formar novos arranjos de natureza estável. Tá? E aí entra uma informação muito importante que foi criada por Walter Kossel em 1916,
o qual cria o que a gente conhece hoje como regra do octeto, né? Sendo que essa regra ela foi aperfeiçoada de maneira independente, né, por Gilbert Newton Lewis, né, que foi o segundo cientista de forma muito independente, foi lá e aperfeiçoou, né, essa regra do octeto. E aí você pode me perguntar, professor, mas o que é a regra do octeto? Essa regra do octeto ela foi descrita, ela foi criada para mostrar, né, ou seja, que existiam elementos com uma determinada estabilidade e que essa estabilidade se dava pela quantidade de elétrons contidos na última camada de valência. Ou seja, se eu tenho um determinado átomo, a sua última camada, né, ela sempre vai apresentar 8 elétrons na última camada. E se tem 8 elétrons, esse elemento ele é considerado estável. Tá? E quem são esses elementos? Todos aqueles que estão contidos dentro, né, da família dos gases nobres, com exceção do hélio, que é um gás nobre, porém ele não tem 8 elétrons na sua última camada, mas apenas 2 elétrons. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, né? Se perguntar para vocês o que significa a regra do octeto, tu vai colocar como informação que é a regra que permite a gente compreender que os elementos que têm 8 elétrons na última camada, eles apresentam estabilidade eletrônica. E aqueles que não têm esses 8 elétrons não têm estabilidade. Precisa adquirir essa estabilidade, né, através da formação de grupamentos entre outros átomos. Aí pergunta-se, professor, quais são os elementos que vão fazer parte, ou seja, que podem, né, ou que devem fazer, né, uma combinação para poder adquirir essa estabilidade eletrônica? E aí a gente vai verificar nessa tabelinha aqui que está destacado alguns grupos básicos, né, que, ou seja, necessitam gerar, né, arranjos para poder chegar à sua estabilidade. Quem são os elementos? Os elementos da família 1A, ou primeiro grupo, tá? Os elementos da família 2A, né? E os elementos da família 3A, ou 13ª coluna. Então, a primeira coluna, ou primeira família, que é do gás hidrogênio. A segunda coluna, ou 2A, que é da família do berílio. E, por último, nós vamos ter aqui a família 3A, ou coluna 13, que é a do bromo. Tá? Então, nesse caso aqui, esses elementos, tá, eles vão ter a possibilidade de se combinar para poder chegar a uma determinada estabilidade eletrônica. Lembrando que os elementos que estão contidos na família 1A, 2A e do segundo período da família 3A, eles são elementos, né, classificados como metais. Tá? Os que estão em amarelo aqui, eles são classificados como não metais. Então, nesse caso aqui, tá, foi colocado o tópico para você. Esses elementos são chamados de representativos, né, que estão contidos no grupos 1, 2, 13 e também no grupo 17. Então, significa dizer que os elétrons que eles têm na última camada precisam ser complementados para chegar, né, a essa estabilidade eletrônica e, além disso, ter possibilidade, né, de ser comparado, ou seja, através da regra do octeto e verificar se está tudo ok, né, com a sua estabilidade. Tá? E aí, vale a pena a gente levar em consideração, né, que para que um átomo possa adquirir a sua estabilidade eletrônica, ele precisa fazer determinadas ligações, podendo ser ligações de natureza covalente, tá? Que nesse caso aqui sempre vai acontecer entre átomos que tendem a ganhar elétrons ou então receber os elétrons. Nesse caso, quem participa desse grupo, desse tipo de ligação covalente, sempre será os indivíduos classificados como não metais, que foi mostrado na tabelinha aqui, ó, que são todos esses indivíduos que estão na coloração amarela. O azul, todos são metais, e o verde é o gás nobre. Por que tem que acontecer essa ligação covalente? Para que eles possam adquirir a sua estabilidade eletrônica e ficar similar ou aparente com a característica que tem o gás nobre, que é a estabilidade eletrônica. Tá? A principal característica desse tipo de ligação covalente é principalmente o processo de compartilhamento de elétrons, para que ocorra a formação de pares eletrônicos. Então lembre, ouviu falar em ligação covalente? Aprenda que ligação covalente vai fazer com que você entenda que há apenas compartilhamento, tá, entre os elétrons que estão sendo formados, né, nesse composto. Então, nos exemplos aqui,
eu coloquei dois tipos de exemplo, né? Combinação entre átomos formando uma ligação simples. A gente tem aquela que forma uma ligação dupla e posso conter também aquela que tem uma ligação tripla, tá? Os dois exemplos aqui são os mais comuns. Então, no caso, eu vou estar utilizando o elemento químico hidrogênio, tá? Lembrando que ele tem como próton 1 e tem a quantidade de 1 elétron. Então, a quantidade de número atômico do hidrogênio é 1 e a quantidade de elétron que eles têm também é somente 1. Tá? Quando esse hidrogênio que está isolado passa a fazer uma relação com outro átomo, né, ou seja, da sua mesma categoria, que é o hidrogênio, eles passam a compartilhar elétrons. Não há perda e não há ganho, há compartilhamento. Então, significa dizer que nenhum vai ganhar e nenhum vai perder. Eles vão só compartilhar para que eles possam garantir a sua estabilidade. E aí eu coloquei aqui hidrogênio, né, individualmente, quando ele se relaciona com outro hidrogênio que tem a mesma carga de elétrons e a mesma quantidade de próton, ele vai adquirir a partir de agora, né, ou seja, um número diferente do que ele tinha. Então, antes ele tinha um elétron, a partir de agora ele tem 2 elétrons. Se eu for analisar, fazer um comparativo, o gás hidrogênio agora ele está similar ao gás nobre que a gente chama de hélio. Então, naturalmente, individualmente, o hidrogênio só tem um elétron. Quando ele se relaciona, faz uma ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, ele passa a ter 2 elétrons, ficando similar ao gás, né, nobre chamado de hélio. No segundo exemplo, nós vamos ter aqui a presença do oxigênio, tá, de forma isolada, um elemento químico, né, e aí eu vou verificar que o oxigênio ele não está, ou seja, não tem a sua estabilidade eletrônica, ele precisa adquirir. Nesse caso aqui, quando há, ou seja, o compartilhamento entre os elétrons de cada átomo de oxigênio, juntos, eles vão garantir, né, a formação de uma molécula de gás oxigênio agora, antes era elemento químico oxigênio e agora é uma molécula de gás. Mas para que essa molécula de gás tenha estabilidade, os dois átomos precisam compartilhar, tá, esses elétrons. A partir de agora, o átomo da esquerda, com seus 6 e mais 2 do da direita, tem 8. E o átomo da direita, que tinha 6 com os 2 da esquerda, também tem 8 elétrons. Tá? A partir de agora, a molécula de oxigênio ela tem uma estabilidade, porque cada uma delas vai apresentar 8 elétrons, se tornando muito parecido com o gás nobre neônio, que tem 8 elétrons na sua última camada. Então, se houve, né, o compartilhamento desses elétrons, esses elementos químicos adquirem a sua estabilidade eletrônica, ficando similar ao que a gente encontra de informação lá nos gases nobres. Tá ok? Então, nesse caso, dando sequência, nós vamos verificar que a partir do momento em que esses elementos eles têm essa possibilidade de gerar um compartilhamento, sem que haja perda para os dois elementos, eu posso estar, ou seja, representando essas ligações através de fórmulas, sendo que essas fórmulas podem ser divididas em 3 tipos básicos, tá certo? Primeira delas, molecular, que no caso vai mostrar a quantidade de átomos envolvidos na formação da molécula, certo? A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que representa o modo como ocorre o compartilhamento desses elétrons com a formação dos pares eletrônicos. E a última, que a gente chama de estrutural, que expõe apenas o par de elétrons compartilhado. Então, nas imagens abaixo que está, ou seja, essa imagem ela é do livro de vocês, então, depois na leitura, quando vocês fizerem, observem direitinho, né? Onde eu vou utilizar a imagem dos 2 exemplos do slide anterior para que você possa entender como que vai, ou seja, como é que eu vou representar, né, ou seja, a combinação básica entre os 2 elétrons lá, dos átomos, né, formando uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, nesse caso, eu tenho a fórmula molecular, que é o H2, então significa aqui que eu não tenho elemento químico, mas sim uma molécula de gás hidrogênio. Desculpa, tá? A fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, que vai mostrar o compartilhamento entre os elétrons de cada átomo, e além disso a fórmula estrutural, me mostrando que eu tenho uma ligação simples através de um único traço, como você está observando aí. Tá? Diferente no outro exemplo, que no caso eu tinha 2 átomos de oxigênio, né,
pela sua combinação, deu origem à fórmula molecular O2, que nesse caso agora será um gás. Ao lado, está mostrando para você que cada um deles tem apenas 6 elétrons na última camada, mas como é ligação covalente, 2 desse oxigênio aqui, né, vão complementar os 6 de cá para poder esse elemento ter 8 elétrons e se tornar estável. A mesma coisa vai acontecer com o oxigênio daqui. Ele só tem apenas 6, mas com 2 do oxigênio de lá, ele fica com 8, nesse caso garantindo a sua estabilidade eletrônica. A fórmula estrutural está mostrando para mim aqui 2 tracinhos, mostrando que eu tenho a presença, né, ou seja, de compartilhamento, né, de 2 elétrons de cada elemento químico. Ok? Então, nesse caso, a partir do momento em que a formação, ou seja, né, desse compartilhamento e garantindo a estabilidade, a gente começa a compreender, né, ou seja, como surge, por que vão surgir, por exemplo, compostos de natureza molecular e de natureza covalente. Então, quando eu me refiro aos compostos moleculares, são átomos se ligam por meio de um número limitado, ou seja, eu tenho uma quantidade específica, tá, de ligações covalentes. E esses compostos são encontrados geralmente nas fases gasosa, líquida e sólida. Então, nesse caso, na exemplificação, eu tenho aqui a eliminação de dióxido de carbono lá das indústrias, né? E aí, ou seja, a representação mostrando a questão da quantidade limitada, né, de ligações covalentes entre as partículas que formam, né, o dióxido de carbono. Tá? Aqui embaixo eu tenho a água sendo servida em um copo, mostrando, ou seja, as moléculas que vão formar a água, o oxigênio, né, conectados a 2 hidrogênios. E ao lado eu tenho, ou seja, uma quantidade de açúcar, mostrando a formação, né, da glicose, que nesse caso é a combinação básica, ou seja, de elementos químicos para formar essa molécula, né, de açúcar. Tá? Nos compostos covalentes, eu vou verificar que o número, né, ou seja, de átomos é indeterminado, ou seja, é muito grande. Né? E aí eu vou verificar que todos os compostos covalentes eles sempre vão ser encontrados na fase sólida, ou então formando macromoléculas. Então, na imagem aqui que você tem, né, ou seja, a fase sólida que ele vai encontrar, o exemplo é o grafite, que é utilizada lá nas suas canetinhas ou então no lápis, e a questão do diamante. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma combinação muito grande de átomos para poder gerar, ou seja, um composto de natureza sólida. Ou então formar uma macromolécula, que nesse caso o exemplo dessa figura aqui é a celulose, que é o composto, né, das paredes celular encontrada nas células vegetais e também na parede celular encontrada nas bactérias. Então, eu tenho que entender que a celulose ela é formada por um composto de polissacarídeos, tá? Então, significa dizer que são vários carboidratos, né, unidos entre si, formando uma estrutura muito resistente, né, em relação à funcionalidade dela encontrada na célula desses seres vivos. Tá bom? O próximo tópico se refere aqui à ligação iônica, né, que é o outro tipo básico, né, de ligação. A primeira que nós trabalhamos foi ligação covalente. Lá eu falei que só há o compartilhamento entre elementos químicos da tabela periódica classificados como não metais. Então há compartilhamento apenas, tá, para que eles possam adquirir a sua estabilidade eletrônica. Na ligação iônica, eu vou verificar que a situação é diferente. Aqui ocorrerá perda e ganho, tá, ou seja, de elétrons. Então, geralmente, os elementos químicos que perdem, eles são do grupo dos metais. E aqueles que vão ganhar, eles são do grupo dos não metais. E aí, uma coisa importante que a gente vai verificar, tá? Quando se tem, ou seja, a perda, né, ou seja, de elétrons de um metal para o não metal, eu vou verificar que ambos vão garantir a sua estabilidade eletrônica. E aí, poderão ser acrescentados lá na regra do octeto, porque se há, ou seja, a perda e ganho, e eles conseguem chegar a uma estabilidade eletrônica, eles estão inclusos dentro da regra do octeto, porque a partir de agora eles terão, né, ou seja, a quantidade, né, de elétrons que serão 8 na sua última camada. Então, nesse caso aqui, quando se fala em ligação iônica, né, geralmente os metais perdem 1, 2 ou 3 elétrons e os não metais podem estar ganhando 1, 2 ou 3 elétrons, certo? E aí, de acordo com a regra do octeto,
nós vamos verificar que ambos adquirem configuração semelhante à de um gás nobre. Então, se adquiriu, né, ou seja, os 8 elétrons na última camada de valência, ele é um elemento estável. E aí o exemplo que foi colocado aqui para você é da combinação básica do sódio, que faz parte do grupo do metal, e o cloro, que faz parte do grupo do não metal. Então, no seu livro aí, a imagem ela está muito mais ampliada, né, mostrando para você que, nesse caso, o sódio ele só tem a presença, ou seja, na última camada, de um elétron, enquanto que o cloro ele tem 7. Então, se eu for fazer a contagem de elétrons, o sódio tem 11 elétrons, sendo que a primeira camada tem 2, a segunda camada tem 8 e a última camada só tem 1 elétron. Tá? Então, nesse caso, está configurando ainda a instabilidade eletrônica desse elemento. Então, o que vai acontecer? Se ele tem menos, a tendência desse metal é perder esse elétron para que ele possa adquirir a estabilidade eletrônica. Perceba que ele tem 3 camadas, camada K, L e M. Mas na camada M ele só tem 1. Então, para que ele possa adquirir a estabilidade, ele perde esse elétron, some a camada M e ele fica só com a camada K e a camada L, sendo que a camada L, a partir de agora, vai ter 8 elétrons, que é o que está descrito aqui embaixo. Enquanto que o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada K, L, M. Então, a camada M tem 7 elétrons, mas não tem estabilidade porque está faltando 1. E aí, o que aconteceu? Como houve, né, ou seja, uma aproximação entre esses dois elementos químicos, sódio e cloro, o sódio cedeu ou perdeu, né, esse elétron para o cloro. Se o cloro ganhou, ele passa a adquirir estabilidade eletrônica, porque na última camada agora ele tem 8 elétrons. Ok? Então, a partir de agora, você observa aqui embaixo, entre, né, ou seja, o colchete, que o sódio, que tinha 11, agora tem 10, porém, na última camada ele tem 8 elétrons. Está estável. Enquanto que o cloro, que tinha 7 na última camada, ganhou mais 1, se tornou estável também a partir de agora. E aí precisa lembrar, toda vez que um elemento químico perde 1, 2 ou 3 elétrons, ocorre a formação de um íon positivo, que eu coloquei aqui embaixo. Se ocorreu a formação de um íon positivo, surge o que a gente chama de cátion. Tá? Então, aqui, quando o átomo perde elétron, ele fica positivo. Eu classifico ele como cátion. Quando o átomo ganha elétrons, ele fica negativo e eu vou estar chamando ele de ânion. Tá certo? Então, nesse caso, ocorreu a formação de um cátion, mostrando que o sódio perdeu elétron, então ele ficou positivo, e aí formou um outro íon chamado de ânion, mas mostrando que, como ele ganhou, ele ficou o quê? Negativo. Então, ambos adquiriram, ou seja, estabilidade eletrônica, porém, ocorreu a formação de íons, né, que vão ficar, ou seja, sendo identificados nesse elemento químico. Lembre que a quantidade de prótons de cada um continua a mesma. Não houve alteração. Aonde houve alteração apenas? Na quantidade de elétrons, devido à perda e o ganho que esses elementos tiveram. Tá certo? Então, nesse caso aqui, foi colocada aqui uma representação, uma notação de Lewis, né, que é a configuração eletrônica, né, para que você possa entender. Então, olha só, o sódio, né, isolado na última camada tinha 1 e o cloro na última camada tinha 7. Então, como houve, né, ou seja, uma combinação entre eles, o sódio perdeu o seu elétron da última camada. Em vez de ficar com 11, agora ficou só com 10, sendo que a última camada agora tem 8. E o cloro, né, ou seja, que tinha 7, ganhou esse elétron, passando a ficar agora com 8. Tinha 7 e agora ele tem 8. Lembre-se, o sódio perdeu, ele ficou positivo. Então, significa dizer que ele cedeu um elétron. Então, ele fica com carga positiva, ou íon positivo, e eu vou chamar ele de cátion. Se o cloro ganhou, ele fica negativo, formando um íon negativo que eu vou estar chamando de ânion. Ok? Aqui nós vamos ter também cargas dos íons e a tabela periódica. Então, nessa tabela periódica, que também está no livro de vocês, está mostrando lá, né, a questão de cargas de alguns cátions e ânions de natureza monoatômicas comuns. Então, o que é um íon monoatômico? É um íon formado por um único átomo. Ok? E quando eu me refiro à palavra íons,
espécies eletricamente carregadas em que o número de elétrons é diferente do número de prótons. Então, lá na situação do exemplo do sódio, ou seja, no núcleo, ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Mas como ele perdeu um elétron, né, ele vai alterar o número do próton? Não, ele continua com 11. Só diminuiu a quantidade de elétrons porque ele cedeu um para poder adquirir estabilidade eletrônica. No caso do cloro, né, ele tinha 17, né, sendo que na última camada ele tinha apenas 7 elétrons. Mas para que ele pudesse adquirir essa configuração eletrônica de um gás nobre, ele precisou ganhar esse 1 lá do sódio. Então, ele tem como quantidade de prótons 17. Porém, com mais 1 que ele ganhou, ficou com 18 elétrons, mas a quantidade de prótons continua a mesma, que é 17. Então, aqui você tem, ou seja, a quantidade de elementos químicos que podem estar com sua representação, mostrando se ele está perdendo ou se ele está ganhando elétrons. Lembra, sinalzinho positivo significa dizer que ele perdeu. Sinalzinho negativo significa dizer que ele está ganhando. Então, se ele perde, ele fica positivo e eu classifico ele como um cátion. Se ele está negativo, ele está ganhando e eu classifico ele como ânion. Ok? E, por último, né, para a gente finalizar aqui a nossa aula inicial, né, nós vamos falar sobre ligação metálica. Nesse caso, a ligação metálica ela é importante para que a gente possa entender por que determinados metais eles são utilizados, por exemplo, na condução de eletricidade, por que os metais eles têm possibilidade, né, de transferir calor. Né? Tudo isso, né, ou seja, a explicação para isso é pelo tipo de ligação que ele tem. Então, aqui nós vamos verificar o seguinte, que os átomos que formam esse metal se encontram em posições ordenadas, muito bem organizadas. E os elétrons que formam esse átomo, né, ou seja, na camada de valência, eles sempre vão estar o quê? Livres. Dessa maneira, né, esse amontoado organizado de íons metálicos positivos sempre estarão mergulhados em um mar de elétrons com carga negativa. Tá certo? E aí tendo como resultado final, né, ou seja, o movimento contínuo de uma nuvem eletrônica. E aí vale a pena ressaltar lá no 8º ano, quando trabalhei com vocês, a eletricidade. Né? Por que os metais são utilizados para poder transferir eletricidade? Porque esses elétrons com carga negativa e que são livres têm facilidade em se movimentar nesse metal. Tá certo? Então, eles têm um movimento ordenado para que ele possa chegar de um ponto A a um ponto B. Tá certo? Então, nesse caso, eu vou verificar que esses metais são utilizados devido a essa capacidade que ele tem de transferir carga elétrica de um ponto ao outro. Outra informação importante é que todo metal ele tem a possibilidade de ser dúctil ou ter ductilidade, né? E, além disso, ter maleabilidade. Embaixo, né, o conceito básico, dutilidade, a propriedade que corresponde à capacidade de se transformar em fios. Então, eu tenho a matéria-prima com uma característica, através de aquecimento, eu vou lá e transformo ela em uma matéria, né, ou seja, diferente do que ela era antigamente. Então, o exemplozinho lá da bauxita, né, a bauxita é a matéria-prima, sendo que através do uso de fogo, né, em altas temperaturas, eu vou transformar essa bauxita, né, em liga de alumínio, tá certo? Então, ou seja, uma estrutura, um material vai ser transformado em outro com uma determinada característica, tá certo? Tendo dutilidade, né, e também maleabilidade. Então, a gente tem diversos metais que têm maleabilidade, outros não têm maleabilidade. E o que é, professor, maleabilidade? É a propriedade que corresponde à capacidade de se transformar em lâminas, tá certo? Então, ferro, aço, alumínio, cobre, né, chumbo, são exemplos de metais que têm a possibilidade de ser transformados em lâminas, são maleáveis. E alguns outros não têm essa capacidade. Tá? Então é muito comum a gente encontrar o uso desses materiais no nosso dia a dia. Aí eu vou citar um exemplo básico, o ouro, né, que eu comentei com vocês lá no 8º ano. Então o ouro puro, 24 quilates, ele é, ou seja, um metal, né, que apresenta, ou seja, uma determinada característica, brilho, né, entre outras, mas ele tem um problema, ele não é maleável. Ele precisa ser misturado a uma liga metálica para que eu possa trabalhar com ele da melhor maneira possível e dar forma a esse metal. Aí vale a pena a gente ressaltar
né, a questão das ligas metálicas. Hoje é muito utilizado liga metálica. O aço, por exemplo, o que é o aço? É a mistura do ferro com o carbono, tornando, ou seja, esse material muito mais resistente. Se for só o ferro, ele tem uma resistência, mas associado ao carbono, ele se torna, ou seja, um material muito mais resistente, né, para ser utilizado em diversas finalidades aí dentro da indústria. Tá certo? Espero que eu tenha, né, ajudado vocês. Peço a vocês que façam a leitura do material de vocês e que apliquem o conhecimento diretamente na atividade que vocês têm logo após esse assunto. Ok? É um prazer estar com vocês, né? Até a próxima aula. Não esqueça, não saia de casa. Muito obrigado. Até a próxima aula.